Tem horas que existir é assustador. Eu me lembro há anos atrás daquele sótão escuro onde eu ficava dando voltas e voltas na madrugada. Rodeava aquele cômodo como quem tenta tirar alguma dor e encontra razão, sabe? Na época eu não entendi o que eu procurava, mas o movimento era sempre um espiral que caía em mim mesmo. O ciclo era a vida, e eu a ponta. A angústia já tinha me pegado há muito tempo e eu não tinha me ligado disso. Sair de casa não tinha sentido, eu só simplesmente não conseguia. Não tinha energias pra fazer nada, e assim como haviam sim inúmeras coisas que eu queria fazer, também existia uma muralha que eu não conseguia ultrapassar. Era como se eu tivesse uma breve noção do mapa, mas não tinha o combustível. E quanto mais no escuro eu andava, menos eu precisava de luz. A depressão é uma doença complicada. Quando a gente menos espera, ela já tá ali, sentada na cama, te olhando como quem não espera nada, de pernas cruzadas ou olhar de desdém. Ao dormir, a gente acredita que nos sonhos vamos nos livrar de algo, que o ato de se extrair do mundo vai fazer ela desaparecer. Mas não some. E acordamos com os mesmos demônios que tentamos nos livrar na noite passada. Eu sei o que tá tentando dizer. A vida é bela e toda essa besteira. E isso te incomoda por quê? Porque é verdade. Eu sei que pode ser. Mas eu não consigo parar. E eu nem mesmo sei por quê. Mas eu não consigo. What is the truth? Nothing matters. A depressão é uma doença que começou a ser estudada lá no século XIX, principalmente com o nascimento da psicologia, mas sempre foi reconhecida na humanidade. No livro O Demônio do Meio-Dia, Andrew Solomon a descreve inicialmente como a imperfeição do amor. Van Gogh retrata suas crises depressivas na forma como pinta seus quadros, com tons azulados e amarelos frequentes. Hipócrates, filósofo grego, vai dizer que ela aparece quando o medo e a tristeza persistem por muito tempo. Em Ilíada, o poema épico antigo, o personagem Belafonte vaga nas planícies com o coração devorado de tristeza, evitando o contato com os outros. Hoje a compreendemos mais. Temos tratamentos mais humanizados, terapias com diversas abordagens para cada tipo de paciente. É tão falado por aí que virou assunto para tudo que é coisa. Mas há uma diferença entre tristeza, melancolia e a própria depressão. A tristeza é parte da vida. Ficamos tristes às vezes, dói, mas passa. A melancolia é mais parecida com uma depressão delirante. Já a depressão, como a conhecemos, é um esvaziamento do ego, ou seja, do próprio indivíduo, do seu sentido de viver, como se aos nossos olhos o mundo não tivesse mais sentido algum. Ela monta em você e pesa qualquer que seja a ação que você tem que fazer naquele dia. Até a coisa mais simples, tudo parece pesado demais. E ela fica. Dura meses, às vezes anos. A sua libido vai embora, o seu corpo começa a mudar, pode engordar, emagrecer, tem insônia, excesso de sono. Às vezes ele começa a responder com dores, manchas. É o seu corpo te avisando que tem alguma coisa de errado. O Freud, em Luto e Melancolia, vai fazer uma boa análise do que é esse peso do mundo, diferenciando o processo do luto e essa depressão. No luto a gente quer encontrar de novo quem a gente tanto amava. Por isso é comum ouvir, eu quero morrer para poder ver tal pessoa de novo. Ou por que não disse para tal pessoa o quanto a amava, porque não convivi mais com ela. Na depressão é diferente. As frases seriam, eu quero morrer porque viver é insuportável. Ou, ninguém gosta de mim, eu sou um erro e um peso para as pessoas. Na depressão, a angústia coloca em xeque a própria pessoa. Não é uma perda por alguém como no luto, é uma perda de sentido por si mesmo. E na verdade quem o causou foram os outros. Foram aqueles que te causaram traumas, é um mundo estressante e taxativo. É por isso que Durkheim, um dos sociólogos mais reconhecidos, vai refletir que o suicídio é um homicídio coletivo. Numa forca, são os outros que dão um nó na corda. The other thing about depression is it kind of collapses time. Bro, are you listening? Suddenly, you find your whole days blending together to create one endless and suffocating loop. So you find yourself trying to remember the things that made you happy. Can we get closer? But slowly, your brain begins to erase every memory that ever brought you joy.
And eventually, all you can think about is how life has always been this way. And will only continue to be this way. Mas aqui nesse vídeo eu não quero focar só na depressão. Pensei em trazer algo mais horror, como a arte retrata essa angústia carregada de sintomas. Lembrando, claro, quando eu digo horror, não quero dizer necessariamente coisas que assustam. A primeira coisa do qual eu lembrei foi o jogo Mori, em que o protagonista passa por uma depressão profunda depois da morte da irmã. De certa forma, a mente dele acaba quase que se dividindo em duas. A primeira é o mundo dos sonhos. O garoto sonha com um mundo colorido cheio de amigos e felicidade. Mas quando ele encontra alguma pista da morte da irmã, porque afinal, a nossa mente vai nos relembrar das coisas, não interessa o quanto tentamos correr disso, então ele acorda. A segunda é a realidade, sombria, tenebrosa, no qual ele chega até a alucinar, e é aí que mora o horror. O filme que eu mais consigo enxergar o que eu tô falando é Babadook. Você pode não gostar do filme porque esperava um terror daquele de dar medo, uns mais tradicionais, porque de fato o foco desse filme não é o medo de terror em si, é o horror, é a repulsa, angústia, agonia. A mãe alucina e delira com uma figura que alegoricamente lembra ela da falta de um pai pro seu filho, da falta do seu marido. Claramente uma esquizofrenia. É um filme de terror mais psicológico, de uma figura que falta na casa e persegue a personagem a lembrando dos seus medos. Nesse caso, de uma falta. A gente teoricamente passa por isso também. Assim, a maioria não alucina, mas fantasia muitas e muitas vezes monstros e demônios que nos caçam dia e noite. Como Sartre diz, o inferno são os outros. Mas não se esqueça que o céu também. Você pode estar passando por uma fase difícil, eu sei. Muitas vezes a gente está ferrado mesmo. De vez em quando é difícil levantar, se esbarra nas razões que fizeram a gente se distrair do mundo. Dar aquele cochilo por necessidade, por fuga, por medo, quem sabe. Mas o que importa é o seu talento para atravessar o fogo. Viver é lutar constantemente pela própria sobrevivência. É ver, entre o que temos em mãos, alguma forma de conseguir continuar vivendo. Claro, se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda profissional. Mas em algum momento depois de toda a guerra, você percebe que os demônios que tinha tanto medo eram apenas fantasmas. Esse pensamento pode não ser tudo, mas acredite em mim. Já é um passo pra frente. Se você gostar desse tipo de vídeo, se inscreve para receber mais recomendações nossas. Não esquece de ativar o sininho, porque só assim você vai receber nosso conteúdo em primeira mão. E curta e compartilhe com quem você acha que também vai gostar.